Do Cantinho Teológico, meu nome é Gustavo Luiz. Quero trazer um aspecto importante do versículo 13 que vai nos ajudar a entender o que está no cerne do texto, isto é, qual foi a intenção do autor. Será que ele desejou falar sobre a necromancia em si, ou ele tem uma outra mensagem a passar? Vejamos o que nos diz o versículo 13 de 1 Samuel, capítulo 28. Ao que o rei lhe disse, numa alusão a Saul: Não temas, que é que vês? Falando com uma vidente ou uma mulher que tinha a capacidade de fazer a chamada necromancia. Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus que vem subindo de dentro da terra. Aqui nesta versão está: Vejo um Deus. Em outras versões em língua portuguesa, e não há um consenso, porque a palavra Elohim, quer queira, quer não, é plural, e, portanto, alguns traduziram no singular, vejo um Deus que vem subindo, outros colocaram, vejo deuses que sobem, ou ainda, vejo espíritos que sobem. O contexto logo muda para indicar referência a uma entidade em específico com o qual Saul fala. A gente esperaria, porém, que o substantivo fosse Bene Elohim, ou mesmo outro termo específico para se referir a um morto. Mas não é isto que a gente verifica no texto. Espera-se de Elohim, eu vou deixar aqui destacado, que desceria, porque Deus está no plano superior, não é verdade? Mas o texto está dizendo que está subindo. E dentro desse caso aqui, vejo um Deus que vem subindo de dentro da terra. Ou seja, algo realmente que foge do padrão bíblico e daquilo que é esperado para o texto. Também, outra coisa que a gente precisa falar é que aqui, quando a gente tem ó, Elohim, Haiti, Olim, Elohim ou Elohim, Haiti, Olim. Vejo deuses que sobem, vejo um Deus que sobe, ou vejo espírito que sobem, que veio de dentro da terra. Observe que há essas traduções diferentes, mas a gente não precisa necessariamente se apegar às versões em si, mas tentar, digamos assim, captar, verificar qual é a intenção do escritor. Por causa de quê? Para a necromante, nada acontece conforme a sua expectativa. Vale ler o texto todo. Eu não vou fazer agora por uma questão de tempo. Outra coisa, em lugar do espírito de morto que ela possui, a situação é tomada das suas mãos. E o que fala com Saul está em controle da cena. O tema, sem dúvida alguma, nesse texto de 1 Samuel, capítulo 28, 13, com o seu contexto imediato e posterior também, não é a necromancia. E você vai perguntar, mas está falando de quê? Está falando sobre a infidelidade de Saul. Ele resolve forçar Deus a falar com ele e recebe uma mensagem que não espera. É isto que a gente vai ver dentro do texto do contexto. Não é à toa que tem aquela expressão: queres falar com o morto? Amanhã morrerás. Poderás então conversar à vontade. O narrador não usa estes termos, mas é o cerne de sua mensagem, porque Saul tem mostrado infiel e sofrerá as consequências. Quando a gente observa o cerne
que não é a necromancia, mas sim a infidelidade de Saul, a gente começa a se situar contextualmente e a gente acaba fazendo coisas corretas ao invés das incorretas. Não se deve forçar a partir desta passagem uma resposta à questão da necromancia. Não temos aqui uma definição válida, de viabilidade da necromancia, nenhuma definição da possibilidade de que esta mulher fosse ou não charlatã. A resposta simples do texto é de que a necromancia não é aceitável para Deus. O potencial da prática não entra em cogitação, é inválido e não deve ser visto como opção. Que você possa refletir a partir do texto, quer na sua versão, mas considerando o contexto e, quando não, estas palavras que eu acabei de mencionar aqui, porque certamente vai lhe ajudar bastante na compreensão do Antigo Testamento. Meu nome é Gustavo Luiz, eu sou formado em teologia, missiologia e no tocante ao Antigo Testamento, eu fiz uma pós-graduação nessa área e desta maneira, a partir de hoje, eu pretendo passar para vocês algumas informações, alguns detalhes que poderão ser úteis para a compreensão adequada de um texto tão antigo quanto este, que nós estamos diante, porque nós temos a preservação da Bíblia, graças a Deus por isso, mas ainda assim precisamos nos esforçar para compreendermos tudo de forma apropriada. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo.